Olá, estamos aqui então na nossa aula Filosofia e Cultura e hoje eu gostaria então de dar continuidade, de abordar aqueles temas que de uma certa forma, no meu entendimento, atrapalham profundamente o exercício do filosofar, a prática, do filosofar. Se na aula anterior nós falamos da filodoxia, hoje eu gostaria de estar falando sobre a ideologia, a questão da ideologia. Principalmente porque na nossa época existem muitos professores, ou muitos pensadores que acabam defendendo a ideia de que, no fundo, tudo é ideologia. Então, para alguns, na realidade, quando você tenta substituir ou criticar uma ideologia, na realidade você acaba simplesmente trocando uma coisa por outra. Ou seja, você critica a ideologia A, mas no fundo, depois você vem e coloca a sua ideologia. Será que é isso mesmo? Será que isso tem sentido? O que é ideologia? Por que ela pode se tornar um grande problema na vida das pessoas? Ora, quando nós pensamos na palavra, no termo ideologia, ela surge mais ou menos ali, entre o final do século XVIII, início do século XIX, no contexto ali, na época de Napoleão. E nesse primeiro momento, é interessante que as pessoas que usavam esse termo, ou quem se dedicou a falar um pouco ali da questão da ideologia, queria apresentar a ideologia justamente como um conjunto de ideias, ou mais precisamente, uma ciência das ideias. Algo que, portanto, se fosse atingido, ou seja, saber como as ideias se originam, como se constituem, como se modificam, de uma certa forma, isso poderia até colaborar no aperfeiçoamento da sociedade. Então veja que, num primeiro momento, falar de ideologia é falar de uma certa ciência sobre as ideias, sobre origem e constituição, das mais diversas ideias que foram sendo elaboradas, se estabelecendo no decorrer da história do pensamento humano. Então, ali no final do século XVIII, começo do século XIX, parece que alguns começam a ter esse tipo de preocupação, né? Depois, num segundo momento, é interessante como os ideólogos, ou aqueles que defendiam a questão da ideologia, já começam a ser vistos como aqueles que se colocam contra a tradição, contra os costumes, ou seja, aqueles que não aceitam determinadas coisas que já tinham sido estabelecidas na própria sociedade. Mas aonde de fato vai ocorrer uma, uma mudança, forte nesse sentido, do conceito, da compreensão do que seja ideologia, vai ser com o pensamento de Marx. Então, Karl Marx, ele de fato, vai transformar ou vai colaborar para transformar intensamente o conceito de ideologia. Ou seja, Marx vai entender que existe ali toda a burguesia, você tem a sociedade capitalista, que é uma sociedade de classes, então os ricos e os pobres, os empresários e trabalhadores, aqueles que detêm todo o sistema de produção e aqueles que vendem o seu trabalho em troca de um salário. E no entendimento de Marx, a ideologia ela é justamente aquilo que mascara a realidade. A ideologia é aquilo que procura naturalizar aquilo que não é natural, Ou seja, se nós vivemos numa sociedade de classes, os interesses são diferentes e, portanto, há um conflito
ali de interesses. Então, a classe trabalhadora não tem o mesmo interesse da classe dos empresários, por exemplo, segundo Marx, e, portanto, no entendimento dele, quando nós falamos de ideologia, é a classe burguesa, né, a classe que detém o poder, a classe que domina a sociedade, que tem ali nas suas mãos o capital, ela procura, então, esconder todos esses conflitos. Mostrar, portanto, que ser pobre é natural, passar por tantos problemas, dificuldades, né, e ser explorado é natural, etc, etc. Então, no fundo, o que nós vemos aqui, repito, é que ele especifica, ou seja, falar de ideologia é fazer com que a classe burguesa, ela tenha a sua visão de mundo, ela tem os seus valores, ela tem os seus princípios e, portanto, ela procura veicular a sua visão de mundo, seja pela religião, seja pela escola ou por outros meios, e nessa sua compreensão do mundo, essa classe burguesa, ela não procura mostrar a realidade tal como é, que é uma realidade conflitante, onde alguns são oprimidos por outros que detêm o poder, mas ao contrário, ela procura esconder, né? Ela procura escamotear tudo isso, mostrando que de fato a realidade ela é assim mesmo, né? E que no fundo isso tudo que é produzido pelos seres humanos, na realidade não é produzido pelo ser humano, é como se fosse uma coisa natural. Então, do ponto de vista marxista, a ideologia passa a ser vista então como uma coisa altamente negativa, né? A ideologia é algo negativo, a ideologia é algo que procura esconder a verdadeira realidade. A ideologia, portanto, é uma apologia de uma classe dominante defendendo o seu status quo, né? Ou seja, é a classe dominante procurando defender a sua posição, os seus privilégios na sociedade e, portanto, para que os outros não se rebelem, ela procura então colocar a sua visão de mundo, né, a sua ideologia na cabeça da classe dominada, defendendo principalmente que tudo isso é natural, tudo isso é normal e não fruto de ações humanas e de toda uma estrutura de exploração inventada, né, pelo próprio ser humano, enfim, e por determinadas estruturas sociais que foram estabelecendo no decorrer da história. Então veja que muda bastante aqui a concepção, né? Mas o que é interessante é que se a gente for ver depois no desenvolvimento histórico, nós vamos ver que na realidade o marxismo também se transformou numa ideologia, né? Porque se Marx critica a burguesia, né, e procurando mostrar que a postura deles e que a ideologia burguesa é um mascaramento da própria realidade, o próprio marxismo também se transformou depois numa ideologia. Então, o que é interessante é que o termo ideologia aqui seria usado apenas mais em relação à postura e mentalidade burguesa, enquanto que os trabalhadores defenderem os seus direitos, né, fazerem a ditadura do proletariado, ter toda uma mentalidade revolucionária, isso não seria ideologia. Será? Será? Essa é a grande questão, né? Evidente, para Marx não, né? Para Marx a ideologia está vinculada apenas ao pensamento, à postura burguesa. Mas nós vamos ver, né, no próprio decorrer da história, que as ideias defendidas pelos marxistas também se transformou num tipo de ideologia. Ora, dentro desse contexto, depois dessas considerações e abordagens de Marx, o conceito de ideologia, ele foi se especificando ou se apresentando ou sendo entendido como qualquer doutrina que apresente a verdade salvífica e oculta do mundo sob a forma de uma análise social. Então, no próprio contexto depois ali do século XIX, alguns autores começaram a ter então essa compreensão da ideologia como uma doutrina que, querendo ou não, está querendo mostrar ali e apresentar
uma verdade salvífica, né? Mas ela apresenta essas verdades salvíficas através do quê? De uma análise social. Então eu olho para o mundo, olho para a sociedade, olho para a estrutura social, faço uma análise disso, e aí eu tento apresentar qual seria a verdade, o caminho que salvaria essa sociedade. Então a ideologia também começa a ser vista dessa forma. Depois, a ideologia é vista como qualquer teoria política, dogmática, que consiste no esforço de colocar adjetivos e doutrinas seculares no lugar de doutrinas religiosas. Isso realmente é uma coisa muito, muito forte, né? Ou seja, por um lado você tem toda a estrutura e mentalidade religiosa, né? E aí chega um momento que as doutrinas religiosas, os dogmas religiosos, parece que vão sendo substituídos aos poucos por teorias políticas dogmáticas. A doutrina religiosa vai sendo substituída por uma doutrina secularizada, né? E daí vai surgir cada vez mais uma postura e uma mentalidade revolucionária de que é preciso enfrentar, é preciso derrubar todo tipo de dominação, né, presente na sociedade atual, é preciso libertar os oprimidos, ou seja, derrubando essas dominações que oprimem as pessoas, no futuro, então, elas poderão viver de maneira realmente libertas, né? Então veja que na tradição religiosa sempre se fala também dessa libertação da opressão. Só que agora, em vez de você falar de ser libertado do mal, do pecado, agora você tem que ser libertado de determinadas estruturas que oprimem o ser humano do ponto de vista político, social e econômico, né? E, portanto, a ideia de que se você enfrenta essas estruturas, se você derruba essas dominações no presente, o futuro será necessariamente melhor, né? Por isso que a ideologia, na maneira como ela veja, como ela foi sendo compreendida aos poucos e como que o conceito de ideologia foi se estabelecendo, ela vai se apresentando, no fim das contas, como uma fórmula política que promete o paraíso na Terra, né? Ou seja, uma forma política de ação política que faz com que a gente venha enfrentar e derrubar todo tipo de dominação no presente, para que no futuro nós tenhamos uma sociedade extremamente justa e igualitária. Então, nesse sentido, a ideologia ela se transforma numa verdadeira religião invertida, né? Uma religião invertida. Só que agora você não fala mais simplesmente de um paraíso, de uma vida eterna, a partir da questão de uma vida eterna e de uma ação de Deus que liberta o homem, né, das suas escravidões, seja do pecado, do mal, da morte, etc. Agora, o que ocorre é uma outra coisa. É a promessa do paraíso aqui e agora. Mas o que é interessante é que todas essas promessas do paraíso aqui, todas essas formas políticas ou correntes e ações políticas que tentaram estabelecer essa sociedade tão perfeita, se transformou em totalitarismo, em tirania e transformando a vida das pessoas num verdadeiro inferno, né? Então, o que a gente vê na realidade, né, e o que eu procurei mostrar aqui, é que desde a sua origem, ou seja, o conceito de ideologia vai surgir como ciência das ideias, passando pela ideia de que ela é um simulacro, de que ela é uma forma de esconder a verdadeira, de esconder a realidade, no caso do Marx, né? Ou seja, a ideologia burguesa que procura esconder a realidade realmente de opressão dos trabalhadores, né? A tal ponto de que
a ideologia vai se transformando numa teoria política dogmática que procura nos libertar de todo tipo de opressão social para que a gente tenha uma vida melhor nesse mundo e, portanto, um tipo de religião invertida. Ora, a partir de todas as considerações, você poderia perguntar, professor, tá bom, mas o que é realmente ideologia? Isso foi mais ou menos como historicamente ela foi se desenvolvendo, o conceito. Na realidade, o que a gente vê é que a ideologia ela é o contrário da realidade, né? Ela é contra a verdade. O ideólogo não ama a verdade. O ideólogo não busca a verdade. O ideólogo não quer adentrar e compreender a realidade tal como ela é. Ele simplesmente tem determinadas ideias na sua mente e ele quer instalar essas ideias na realidade. E quando há um conflito das suas teorias e ideias com a realidade, porque a sua ideia ou teoria não bate com a realidade, então ele simplesmente vai fazer de tudo para destruir a realidade e gerar o caos na realidade, para que de fato assim, de alguma maneira, as suas teorias ou ideias tenham alguma chance, né? Então, nesse sentido, a ideologia, na medida em que ela é contra a realidade, ela é contra a verdade, né? Ela coloca, né, como principais motivos do mundo ser como ser, motivos econômicos e simplesmente interesses de classes, né? E não aquilo que de fato regula a realidade tal como ela é, os princípios inerentes da própria realidade. Negando, portanto, a consciência, né, por exemplo, e o poder de decisão das pessoas e hipervalorizando o que se chama de muitas vezes estruturas sociais que acabam levando o mundo a ser como ele é. Então você vai ter os mais diversos tipos de ideologia. Se por um lado você tem o democratismo, o americanismo, né, ou o feminismo, ou o marxismo, tudo isso é ideologia. Tudo isso é ideologia por quê? Porque não é algo que expressa a realidade tal como ela é, mas é simplesmente expressão de um ideólogo que, como se fosse um grande iluminado, ele conseguiu ter uma grande ideia que está acima de todo mundo e que, portanto, ele tem o direito de impor essa ideia. Ele tem a resposta. Então é como se, olhando para o mundo, olhando para as pessoas, olhando para a sociedade, eu vejo uma doença. Para o ideólogo, a ideologia é a cura. E é aí que está o grande problema. A ideologia não é a cura para a nossa sociedade. A cura não é substituir uma ideologia por outra, porque a ideologia ela é a doença, ela não é aquilo que vai nos curar. O que vai nos curar é a verdade. O que nos cura é realmente compreender e adequar a nossa vida à realidade tal como ela é. Enquanto nós acharmos que a ideologia é cura e não entender que a ideologia é doença e que, portanto, não tem ideologia boa ou má, existem ideologias de direita ou de esquerda, seja o que for. Da mesma forma que eu fico triste quando algumas pessoas dizem nós precisamos difundir, né, a ideologia do conservadorismo. Nós precisamos substituir a ideologia marxista pela ideologia conservadora. Se o conservadorismo for ideologia, eu sou o primeiro a dizer que eu não sou conservador. Porque, para mim, ideologia, repito, né, ela é aquilo justamente que vai contra a realidade, que vai contra a verdade. A ideologia, ela substitui a realidade, ela substitui a verdade, né? Por isso que eu digo, o ideólogo é aquele que acha que teve uma grande ideia, que teve toda uma teoria abstrata, e aí, como ele é o pequeno Buda iluminado, ele então entende que ele tem o direito de implantar isso, mesmo que isso custe o sacrifício de um monte de vidas. Será que é isso mesmo? Ou será que o conservadorismo ele não é uma ideologia? Justamente por quê? Porque não é porque alguém teve uma grande ideia ou uma grande teoria, mas é porque olhando para os nossos antepassados, nós aprendemos com a longa experiência da espécie humana.
o que deu certo, o que não deu. E, portanto, por isso que o conservador não é reacionário. Por isso que ele não é simplesmente trancado no passado. Ele aprende com os seus antepassados, mas também observando a realidade. Ou seja, uma postura de continuidade e, ao mesmo tempo, de mudança naquilo que for necessário. Então, volte a buscar a verdade. Volte a observar a realidade. Né? Não seja escravo de um monte de ideólogos e de ideologias que querem simplesmente enfiar na sua cabeça. Porque ideologia não é cura, ideologia é doença. Até chegar ao ponto que você não consegue mais ver a realidade tal como ela é. Se gostou, se te ajudou, deixa a tua curtida, compartilhe o vídeo. Abraço. Tchau, tchau.